para todos os casos? Ele serve, doutora Bruna, por exemplo, para um adolescente, as crianças? Crianças. Sim. Tem algum produto para as crianças? A gente pode? Tem o Invisalign First, né? O Invisalign First é uma linha dos alinhadores Invisalign especificamente para crianças, né? Na minha opinião, alinhador sim serve para todos os casos, exceto os casos cirúrgicos, tá? Apesar que hoje a gente consegue fazer uma compensação mesmo em casos cirúrgicos, né? Mas a gente não muda aquela questão do perfil do rosto do paciente. Mas às vezes, né, falando em dente, a gente consegue compensar. Então, assim, tem que ser muito bem estudado. Hoje, particularmente, eu converso todos os casos para Invisalign. Tá. Até cirúrgico, quando o paciente entende que não vai mudar o rosto, às vezes consegue uma compensação. Mas, lógico, precisa ser bem avaliado a documentação e tudo certinho. Mas, na minha opinião, sim. Então, o First, Lu, é para qual idade? Quais que são as condições? Sim, as condições são as mesmas de qualquer tratamento ortodôntico, né? Quando você acha que... Ali é por volta de uns 4 anos. Tem aqui, como o Invisalign, acho que a única questão é a adesão do paciente. Então, assim, depende do perfil da criança também. Aqui no consultório, a gente tem as crianças que vêm aqui, elas são mais disciplinadas, né, do que os adultos, inclusive. Então, assim, ele funciona, usa super bem e não tem uma restrição com relação a isso. Tá. O legal do First é que, como eles entendem que é para crianças, então você consegue tratar em 2 etapas. Você tem, se eu não me engano, acho que são 2 anos a primeira fase. Normalmente você vai fazer mais uma expansão, ganhar espaço para erupcionarem os dentes, tudo isso. E aí você pode fazer uma pausa, se eu não me engano são 10 anos que você tem, para pedir a segunda fase. E aí muito como se fosse um tratamento comprehensive normal de 5 anos, para iniciar essa segunda etapa, porque eles entendem que vai precisar primeiro de uma primeira etapa, um período de né, troca de dentição, tudo isso, uma pausa. E depois tratar o paciente mais para frente. Então, é um produto bem legal da Invisalign nesse sentido. Adolescentes, eu vejo sempre um ponto positivo, né? Principalmente, usa-se o termo bullying hoje em dia? Eu não sei, não sei se são mais novas, mas na minha época eu falava bullying, né? Que tá... E muitos dos meus colegas não queriam usar ortodontia, o aparelho fixo, porque tinha vergonha, né? Sim. De ter ali a peça metálica colada. Então, nesse sentido, alguns casos, né, tem sempre as suas exceções, mas em alguns casos, a grande parte dos casos, as mães precisam ficar brigando com os adolescentes para poder escovar, né? Sim. Essa é uma das vantagens dos alinhadores também, né? Sim, sim. Porque adolescente normalmente é displicente com a higienização, né? Então, é super indicado. Adultos, principalmente, e idosos. E aí, quando a gente fala de idosos, e que principalmente idosos que têm perda óssea, talvez problema periodontal, que é algum comprometimento já de gengiva, perda óssea no geral. Pode usar? Com certeza. Nesse sentido, assim, a opção de você tratar ortodonticamente ou não é independente da técnica, né? Aí tem que ser avaliado a questão periodontal, realmente está indicado você fazer ou não. Mas, normalmente, a gente indica a orto até para pacientes periodontais, porque você tem ali uma remodelação óssea, né? Então... muitas vezes favorece a formação de osso, favorece essa questão periodontal por conta do tratamento ortodôntico, né? Até se é um paciente com muito apinhamento, ele vai ter mais dificuldade de higienizar. Então, se você conseguir fazer um alinhamento, você também ajuda o paciente a conseguir higienizar melhor e melhorar essa condição periodontal, né? Muito bom. Então, desde que a periodontite seja controlada, exatamente, a gente pode indicar. E talvez esse seja mais um ponto positivo para os alinhadores Invisalign, porque, como você disse, no scanner a gente pode... fazer em bloco, né? Eu posso movimentar uma região, outra região, eu posso acelerar, eu posso desacelerar. Exatamente. E nos pacientes... controle maior, né? Sim, e talvez nos pacientes com tendência a ter problema periodontal, que a gente sabe que a remodelação óssea demora um pouquinho mais para acontecer, a gente pode fazer de uma maneira mais lenta para... Exatamente. E agora também no CleanCheck, né, no planejamento digital, a gente consegue inserir tomografia. Isso é bem legal, porque você consegue ver fenestração de raiz, tudo isso. Então, muito legal. Muito você legal. consegue fazer um planejamento bem preciso com relação a isso.